da criação. E é esta presença da criação que faz que tudo seja o que é. E então, tudo seja integrado ao redor desta essencialidade divina, em que tudo é diferente, cada coisa é diferente da outra, mas são modos diferentes de ser de um mesmo ser. Este é o discurso geográfico de Ritter. Eis aí outras duas geograficidades. Eu disse para vocês que há uma geograficidade em Bruins, agora estou dizendo que há uma geograficidade em Humboldt, uma geograficidade em Ritter. São essas geograficidades que nós fomos perdendo no tempo. E o caminho da perda foi a fragmentação do discurso geográfico. Impossível ver-se um ser geográfico das coisas através do modo como a grade curricular nos forma nos nossos cursos universitários. Geomorfologia é geomorfologia, climatologia é climatologia, geografia agrária é geografia agrária, geografia urbana é geografia urbana. Claro que há uma diferença entre a cidade e os processos erosivos, mas os processos erosivos acontecem dentro da cidade, ou acontecem dentro do campo. Tem que acontecer dentro de algum lugar, dentro de algo, de alguma coisa. Esse é o nosso erro de formação. Este é o nosso processo de desformação, na verdade. Porque nós perdemos a nossa formação geográfica mais interior, que é este sentido do geográfico, que eu estou chamando de agiograficidade das coisas geográficas. Que existe lá numa forma em Humboldt, acolá numa outra forma em Ritter, e que é exatamente isso que existe em Bruins. E foi isto que o nosso Milton tentou fazer: resgatar este sentido ontológico do geográfico. É só vocês compararem o livro de 1978, Por uma Geografia Nova, com o livro de 1996, A Natureza do Espaço. O próprio título do segundo livro já é ontológico. A natureza, há um ser do espaço, mas é o fruto, Lucas, do diálogo do Milton com um geógrafo brasileiro, colega de Milton na USP, para o qual não demos até agora a mínima. Alguém vai descobri-lo. E, para variar, alguém de fora da geografia. E aí, quando esse alguém de fora da geografia descobri-lo, ao descobrir a sua geografia, nós, vendo essa descoberta de um ontem fora da geografia, vamos correndo atrás, e aí vamos descobrir este geógrafo. Estou me referindo ao Armando Corrêa da Silva. É o Armando que chegava ao Milton e dizia: Milton, quando você publicou Por uma Geografia Nova, em 1978, você nos trouxe aí um saculejo. Estávamos todos acomodados. Você balançou com todos nós. Porque você chegou para nós e disse: olha, não tem por que ficarmos discutindo isso, aquilo, outro, se não temos uma clareza de qual é o objeto da geografia. Diz Milton: não adianta ficar preocupado com problemas de ideologia e política se não temos clareza dos nossos próprios fundamentos epistemológicos. Não começou comigo, Lucas, começou com o Milton. E ele chama a atenção nossa para a necessidade da coisa epistemológica. Há um fundo no fundo das coisas. Quem pode nos revelar este fundo, mais fundo das coisas, é exatamente a epistemologia, em termos de discurso científico. Ele traz a necessidade de irmos à epistemologia, o Milton, para nós, da geografia brasileira. Por isso é que ela sacoleja. Por isso é que nós também passamos a descobrir que existe uma história do pensamento geográfico. E a necessidade de darmos importância à história do pensamento geográfico. Mas dá para entendermos por que o Milton fez isso. Ele precisou fazer isso. Ele não formou-se em geografia. Ele formou-se em direito. E vai trabalhar com a geografia, sem saber o que é geografia. Vai ter que entrar dentro para descobrir o que é isso que ele vai ensinar para os meninos e meninas das escolas. Essa coisa chamada geografia. O que é isso? Bom, então ele vai aos geógrafos. Ele lê os clássicos. Por isso ele vai descobrir o sentido geográfico. Ele vai a Bruins, como eu disse para vocês. Ele vai a Pierre Jorge. Ele vai a Tricard. Convive com esta galera. Convive com Tricard. Convive com Jorge. São as pessoas que estão formando ali suas visões de geografia. Quando Milton chega de volta aqui,
ele traz um livro para nós dizendo, galera, é hora de nós olharmos para os clássicos, porque foi para quem eu olhei esse tempo inteiro. Eu olhei, vocês não estão olhando, mas qual é? Qual é a nossa? Nossa de nós da geografia. Aonde queríamos chegar no final das contas? O que nós queremos fazer com isso que nós chamamos de geografia? Antes de mais nada, com que lida essa coisa chamada geografia? Até mesmo antes de esclarecermos o que é geografia, com que lida a geografia? Se há um sentido geográfico nas coisas, aonde está isto? Que sentido é este? Que geograficidade é esta que é o sentido geográfico, que dá um caráter geográfico para as coisas? Um discurso epistemológico. Então ele diz isso. Primeiro é preciso mergulharmos na epistemologia geográfica. É isso que ele põe no livro dele. Se eu posso resumir um pouco as palavras do conteúdo do livro 78, as palavras são essas. Aí ele vai para a USP. Ao lado da sala dele estava a do Armando. E já se conheciam bem antes do exílio do Milton. E o Armando, então, naquele jeito dele, calmo, chegava ao Milton e dizia, Milton, você está fazendo uma revolução, você está agitando a nossa cabeça. Presenciei essa conversa entre os dois várias vezes na USP. E Armando dizendo, mas Milton, o problema não é epistemológico. Como, Armando? Não, Milton, há um problema epistemológico. Você levantou a lebre, de fato, mas por trás existe mais coisas. Existe mais coisa aí por trás do angu. Há mais carne neste angu do que a carne epistemológica. Porque, Milton, é preciso que primeiro saibamos o que é o espaço enquanto ser. Muito antes de sabermos o espaço, como ele vem, de onde ele vem, por quê, como, onde, é preciso sabermos o que é isso, o que é o espaço, o que é espaço. Armando, então, está chamando a atenção do Milton para a necessidade de jogarmos juntos epistemologia, ontologia. Ele traz a dimensão ontológica da geografia para dentro da geografia atual. Armando correndo a seu. E o Milton não lhe dá atenção. E o Armando fica peladinho o tempo inteiro, diz, Rui, mas esse cara não me ouve. Ele quer que a gente ouça, mas ele não quer ouvir a gente. O Milton tinha um pouco disso, né? Cabeça tão resolvida, embora ele ouvisse sim. Milton nos ouvia muito. Ouvia bastante. Por isso é que também ele mudou bastante. Ontem a gente falava sobre essa trajetória do Milton. Ele ouvia muito os estudantes. Vocês mudaram a cabeça do Milton. Lembre-se que nós temos conversado sobre isso antes. Não é? O Milton que chega aqui em 76 é um Milton. O Milton que nos abandona em 2002 é outro Milton. Houve uma progressão ideológica, representacional, filosófica, pessoal. Milton muda pra caramba. Milton tinha poucos amigos pessoais no começo. Pelo jeito dele, assim, repentino, muito crítico, não é? Vai crescendo a galera de amigos do Milton muito rapidamente e com o tempo, porque ele vai se tornando um cara mais chegado, mais próximo, vai conversando, né? Antes dizia, Rui, o Milton não conversa com a gente. Aí eu dizia ao Milton, a galera estudantil está reclamando que você não conversa com ninguém. Que é isso? Está aí os meus livros, leia os meus livros. O Milton não é isso, eles querem conversar com você. Tocar o Milton de carne e osso, saber que existe de fato. Não é aquela coisa de livro, é de carne e osso. Tem carne sensível, tem cabeça sensível. O tempo passa e eis aí o Milton dando razão ao Armando no livro de 1996. A natureza do espaço é o fruto disso. É um livro dividido em 4 partes, se lembra? O título da primeira parte é exatamente a ontologia do espaço. É o Armando ali prevalecendo. Mas por que, Mário, é o Milton descobrindo a necessidade de ir ao sentido mais de essência. Não basta ir ao conteúdo. Em linguagem marxista, digamos, o livro de 78 é irmos da forma ao conteúdo, da aparência, né? A essência, mas que a gente traduzia como um conteúdo. Agora não. Agora é ir da aparência à essência, à essencialidade das coisas. É o Milton preocupado com o ser. Até porque um pouco arrastado pelo problema da doença. Né, Emílio? Nós estivemos aqui num evento em 1905, né, Emílio? 1995, perdão.
Eu preciso me declarar a Emília, viu, Galo? Ontem eu coloquei Emília na década de 20. E agora a proposta do ciclo da Emília já está jogando para 2005. Eu preciso conversar com a Emília. Em 1995 estivemos aqui, se lembra, Gal, num evento, Lucas? E aí fomos almoçar lá na casa da Emília. A Emília nos levou lá. E teve um momento em que estávamos, era uma galera grande, né? A Emília nos levou a todos lá. Estávamos andando, aí Milton me segurou para ficarmos um pouco afastados do restante, e ele me dizia: Rui, eu fiz um exame e deu câncer positivo. Depois fiz um outro exame e deu negativo. Aí estou conversando com os amigos para saber o que você acha. Faço um terceiro exame, não faço, me arrisco, não me arrisco. Digo, não tem nem que perguntar, você tem que fazer. Vai ficar com a dúvida. Isso mata. Vai corroendo, então resolve logo o problema. Aí ele fez o terceiro exame e confirmou. Então isso em 1995, né? O livro dele é de 1996. O livro já estava redigido, pronto, etc e tal. Certamente já estava lá percorrendo a editoração. Né? Mas a gente faz livro, sabe disso, até a última hora a gente modifica, revê, corrige, etc e tal. É isso, os editores ficam aborrecidíssimos, mas a gente sempre acaba criando problema. Já está quase tudo na chapa, a gente muda a chapa inteira, porque estamos querendo modificar o texto que está ali, com uma revisão da feita completa. Certamente o Milton fez isso. Com certeza no título, porque o título é exatamente isso: ração e emoção. Ração e emoção. É o Milton dizendo: galera, caramba, se a geografia não fala do homem, tem que falar através da natureza, tem que falar através do espaço. Mas a problemática humana é que é o de todo tipo de ciência. Mas é isso que o Bruno está nos dizendo. Não é isso? Quando ele diz: olha, senhores físicos, atenção para a geografia. A geografia ensina a vocês, senhores físicos, que na verdade tudo que vocês estão dizendo da natureza não é muito verdadeiro. A natureza não é essa coisa tão certinha, tão gravitacional. Ela é gravitacional, senhores newtonianos, cartesianos, mas ela é também completamente o oposto do gravitacional. Ela não é só ordem gravitacional, ela é desordem térmica, ela é desordem termodinâmica. Faltou ele dizer, é desordem quântica, mas na verdade é isso que ele já está dizendo ali. É o Milton tentando estabelecer justamente este retorno a um sentido mais holista, para ser então ontológico. Mas a morte leva o Milton. O que significa dizer que, já que eu estou falando com baianos, né, então estou esticando muito a nossa conversa sobre o Milton, e eu tenho falado muito pouco sobre o Milton. Eu não tenho participado de evento de homenagem ao Milton, porque existe um culto à personalidade do Milton que eu acho que não é bom para o Milton, e eu não quero corroborar esse tipo de coisa. Eu prefiro que a gente leia o Milton. A gente cita muito o Milton, fala muito o Milton, mas a gente não lê o Milton. Os arquitetos leem, nós não lemos. Mas com isso eu quero dizer que certamente o livro de 1996 não seria o último do Milton. Até porque a última parte é a mais minguada de todas. Perceberam isso? Fisicamente? É exatamente quando ele fala do lugar. Que é quando ele vai se tornar mais leibniziano, mais aristotélico. E por conseguinte, é quando o Milton de fato vai se reencontrar com o próprio sentido mais essencial da geografia moderna. Se encontrando com Humboldt, que foi o que faltou dos clássicos ao Milton Santos. Até porque a relação dele com o Tricard aponta para essa direção. Porque é isso que o Tricard está dizendo. Há que se mobilizar a fitoestasia, ou seja, há que se começar a compreender, e nós, homofólogos sobretudo, que aquilo que dá equilíbrio ao planeta é a vida. Uma consequência imediata disto, da descoberta dessa segunda contradição pelo Tricard, é um livro que ele publica com data de 1970. Terra, Planeta Vivo, é o título do livro. Belíssimo. Só que ele diz, mas isto é apenas uma segunda contradição. Há uma terceira, que é a seguinte: esta contradição entre morfogênese e pedogênese
está acontecendo no chão da terra que nós pisamos. Numa linguagem marxista, na infraestrutura, aspas, da natureza. Naquilo que os ecólogos chamam de o ecótopo. Só que acima do ecótopo, como se fosse uma superestrutura da natureza, está a parte da vida. Está a flora, está a fauna, está o encadeamento ecossistêmico, está a biocenose. E existe agora uma contradição entre o ecótopo e a biocenose. Cada coisa que se modifique no ecótopo se reflete na biocenose positiva ou negativamente. Assim como reversivamente, qualquer coisa que aconteça no plano da biocenose vai direto numa reflexa ação sobre o ecótopo. Ora, quem é que pode regular esta relação contraditória entre o ecótopo e a biocenose? Quem pode regular essa terceira contradição? Aquele mesmo ente geográfico que é quem pode controlar a segunda, a vegetação. Porque é ela que tem suas raízes fincadas no ecótopo e o seu corpo desenvolvido na biocenose. A biocenose é somente a combinação de plantas e animais. Dentro daí está o homem, o ser humano. Então, é a planta, novamente a fitoestasia, que pode criar a administração reguladora quântica, não física newtoniana, físico-dinâmica de Newton, esta terceira contradição. E no que administra, regula a terceira contradição, administra, regula a segunda, e por aí então, administra a terceira. Porque tudo continua partindo daquela coisinha simples chamada intemperismo. E aí que mora o drama de explicar. Porque é por aí que entra a quarta contradição. Esta é entre, agora, a combinação por inteiro ecossistêmica, por conseguinte, do ecótopo e da biocenose. A contradição desse todo é isto, o ecossistema, com o modo de produção.